Você já se sentiu preso em um relacionamento que estava sugando totalmente a sua energia, mas você não sabia muito bem por que aquilo ali estava acontecendo, não sabia o que fazer, nem como resolver aquela situação? Bom, talvez isso tenha a ver um pouco com o tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é dependência emocional. Quais são essas armadilhas que podem fazer com que a gente acabe se prendendo a uma relação que está disfuncional, que não está mais satisfatória? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, então fica até o final desse vídeo para entender melhor quais seriam essas armadilhas que a dependência emocional pode acabar gerando na nossa vida e nas situações de relacionamentos amorosos. Eu sou a Sani Souza e você acabou de embarcar no Expresso Psicologia. Então, se você é novo por aqui, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa ali o sininho aqui embaixo para que você receba todas as notificações de novos conteúdos. Não esquece de deixar o like. Então, para não esquecer, deixa logo o like aqui, tá certo? Vamos começar? Hoje a gente vai abordar esse tema que é super importante, né? Das relações afetivas, que é a dependência emocional. Então, eu não sei se você já parou para se perguntar por que existem pessoas que entram em relacionamentos que estão totalmente disfuncionais, com muita briga, falta de comunicação, falta de respeito mútuo, mas ao mesmo tempo elas não conseguem sair da relação e fica naquele relacionamento ioiô, né? De termina, volta e não conseguem sair dessa relação de jeito nenhum, né? Não sei se você já se perguntou, mas eu me perguntava muito antes de ser psicóloga por que isso acontecia. E é interessante porque tem tudo a ver com a dependência emocional, com o desenvolvimento emocional de cada pessoa. E quando a gente entra num relacionamento, isso vai refletir dentro da relação. Eu tenho uma amiga que ela é fantástica, uma pessoa super inteligente, muito potencial, mas que em um momento da vida dela, ela estava passando por isso no relacionamento. Ela dependia muito do namorado no tempo, né? Hoje já são casados e não tá mais passando por essa situação, né? Ela buscou terapia e tal, então resolveu isso. Mas teve essa época na vida dela que ela dependia muito do namorado para se sentir validada em relação a várias questões da vida. Então, se era uma coisa pequena, uma coisa trivial ou uma decisão importante a respeito de futuro, de carreira, ela primeiro precisaria perguntar, solicitar a opinião do parceiro dela na época. Porque ela acreditava e ela tinha certeza que ela não seria capaz de decidir sozinha. Então ela tinha muito medo de fazer a escolha errada, se sentia incapaz de tomar esse tipo de decisão e sempre, né, estava ali buscando a validação de outras pessoas, e aí seriam mais pessoas, né? Mas a principal era o parceiro, porque ela acreditava que ela iria tomar uma decisão que iria afetar, iria danificar a relação que ela tinha com o parceiro e ele iria deixá-lo. Então isso é um pouco para a gente começar a entender o que seria uma dependência emocional, né? Conceituar é o primeiro passo para a gente poder conseguir diferenciar qual é o caminho que eu estou tomando. Eu estou tendo comportamentos, eu estou me sentindo dentro de uma relação de forma saudável ou eu estou dependendo emocionalmente de outra pessoa. Então, o que seria essa dependência emocional? A dependência nada mais é do que um padrão de comportamento no qual eu tenho uma necessidade excessiva do outro para satisfazer minhas necessidades emocionais. Então, eu dependo do outro para eu me sentir bem. E isso é com relação à segurança, com relação à autoestima, com relação a decisões. É um comportamento onde eu atribuo ao outro a responsabilidade por garantir essas minhas necessidades emocionais. Então, entenda, se eu me coloco nessa situação de depender emocionalmente, claro que eu vou ter um medo e uma insegurança enorme de me afastar dessa pessoa que eu sou dependente. Porque como é que eu vou garantir essas minhas necessidades emocionais se eu não tiver aquela pessoa do meu lado? Então a gente começa a entender ali um pouquinho do porquê que isso acontece e acaba se mantendo por muito tempo. Essa historinha, né, que eu trouxe aqui é uma história real, né? Minha amiga me autorizou a trazer,
mas é para ilustrar como isso acontece. Nem sempre a dependência emocional vai estar acontecendo só dentro de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Não, às vezes uma relação aparentemente boa pode também estar fazendo a manutenção de uma dependência emocional, quando aquela pessoa que é mais dependente está, sem perceber, atribuindo as escolhas dela a outra pessoa. Então ela está dependendo do outro, ela não está conseguindo se desenvolver de forma independente. E por que isso é ruim se a relação estava ali aparentemente boa? Entenda que isso é algo que pode desgastar a relação a longo prazo e também pode acabar desenvolvendo um tipo de codependência, onde os dois têm ali um certo tipo de necessidade. Um de depender e o outro de controlar. E uma coisa que é muito importante eu deixar claro aqui é que a dependência emocional, né, nesse caso que a gente está falando aqui, ela não é um transtorno, né? Ela não é algo diagnosticável, não é um problema que a gente classifica como, por exemplo, uma doença, certo? Um transtorno. Isso é um padrão de comportamento que está disfuncional e que está trazendo prejuízos para a vida da pessoa, mas não necessariamente está tão generalizado e global ali dentro daquele indivíduo que faça com que a gente classifique-o como um transtorno. Agora, é claro, existe sim um transtorno chamado transtorno de personalidade dependente que aparenta ter características, né? Tem características ali semelhantes, mas é muito mais generalizado na personalidade da pessoa. Então, não é a mesma coisa, certo? Aqui que a gente está trazendo são mais padrões de comportamentos que denotam uma imaturidade emocional, mas que a partir do momento que a pessoa começa a identificar esses pontos, ela consegue desenvolver, ela consegue trabalhar a sua independência e a sua autonomia, não só dentro da relação, mas na vida como um todo. Se agora que a gente está entendendo melhor o que seria uma dependência emocional, quais são esses fatores que fazem com que a gente acabe fazendo a manutenção dessa dependência, né? Dessa necessidade de que uma outra pessoa satisfaça as minhas questões emocionais, que me traga felicidade, que seja o meu sentido de vida. O que faz com que isso acabe se mantendo, né, fazendo uma manutenção dentro da relação? Essas são as armadilhas que a gente vai trazer aqui. Eu separei 4 armadilhas que eu considero que sejam bem importantes para a gente começar, né, a entender como esses fatores que fazem com que a pessoa fique presa nesse ciclo dentro do relacionamento. A primeira delas é a dependência de validação externa. E como vocês já viram aqui no vídeo, né, sobre autoestima, quando a gente tem uma necessidade grande de validação externa, quando a gente não consegue acreditar muito na nossa própria capacidade de avaliar, de entender o que seria o certo, o errado, o melhor, o pior para a gente acaba colocando essa responsabilidade no outro, e essa dependência de validação externa vai fazer com que a pessoa só se sinta valorizada, só entenda que tem algum sentido mesmo ali de valor se for uma outra pessoa que trouxer essa avaliação, né, essa resposta para ela. E isso vai fazer com que ela não consiga sentir esse sentimento de valor, a menos que seja uma outra pessoa. Por isso que a dependência tá ali sendo mantida, né? Na verdade, é um dos pontos que fazem com que essa relação ali comece e permaneça. Então, qual é o primeiro ponto que a gente tem que fazer? Começar a desenvolver o nosso próprio senso crítico do que seja bom, do que seja certo, do que seja adequado, e trabalhar melhor essas questões de autovalidação. Isso vai melhorar a nossa autoestima, mas também vai fazer com que a gente consiga se relacionar melhor com o outro, com os nossos familiares e principalmente com o nosso parceiro ou parceira de vida. Um outro ponto que também está ligado, né, a essa questão da dependência de validação externa é que quando a gente depende muito, isso provavelmente tem a ver com esse medo do julgamento, medo de ser avaliada negativamente por outras pessoas, né, e consequentemente essas pessoas se afastarem ou terem uma imagem negativa de mim. Isso também me deixa um pouco vulnerável à manipulação externa. Então é interessante a gente até entender como é que algumas pessoas são mais facilmente manipuladas dentro de relacionamentos do que outras, justamente porque se eu dependo demais da validação do outro, eu vou estar colocando o critério do outro acima do meu próprio critério. Isso faz com que eu talvez me torne, né, uma
pessoa mais vulnerável à manipulação. E isso é extremamente difícil dentro do relacionamento, né? Se eu tenho essa relação de dependência e o outro se aproveita disso, a situação vai ficar bem difícil para que eu consiga me desvencilhar e para que eu consiga entender, né, o que está acontecendo. Então, se você tá com essa percepção, né, de que tem alguma coisa de errado, mas você não entende muito bem, procura pessoas, né, terceiras pessoas, assim, por exemplo, um terapeuta, né, um psicólogo, para te ajudar a entender melhor. Então, o processo de psicoterapia é fundamental dentro desse conhecimento da dependência emocional, porque é uma pessoa externa que vai conseguir me ajudar a entender melhor o que é realidade ali dentro daquela situação. Continuando aqui, um outro ponto que é extremamente importante é o medo do abandono e da rejeição. E isso faz com que, às vezes, a gente acabe permanecendo dentro de relações que estão insatisfatórias com a dependência emocional. Porque imagine, tem tudo a ver com a dependência emocional, o medo do abandono. Se eu sou uma pessoa que eu não consigo me avaliar positivamente, talvez eu não me sinta interessante, eu vou ter medo de que as pessoas me abandonem, me rejeitem, se afastem de mim, porque eu vou começar a julgar que talvez eu não consiga encontrar uma outra pessoa. Então a gente acaba girando em torno de várias crenças que fazem com que a gente faça essa manutenção da dependência, né, de estar dependendo do outro. Se eu não consigo fazer a manutenção das minhas necessidades emocionais sozinhas, né, eu não consigo me responsabilizar por isso e eu coloco no outro, é óbvio que o medo do abandono e da rejeição vai ser o ponto mais forte, mais alto. Então, eu vou estar sempre buscando essa segurança. A pessoa que está com medo de ser abandonada, um comportamento mais característico é estar buscando essa validação. Então, buscando saber se a pessoa gosta, então, amor, você gosta de mim, você me ama, por que você me ama? Enfim, vai estar constantemente buscando essa afirmação do afeto do outro, do desejo do outro, até mesmo do lugar que o outro esteja, porque vai me dar um pouco mais de segurança de que ele não vai fugir, digamos assim, que ele não vai fugir, que ele não vai me rejeitar, que ele não vai me deixar. Depois desses dois pontos, que tanto pode ser um motivo para começar uma dependência emocional, mas também é um dos principais fatores para que a gente permaneça dentro dessa situação, são esses dois. Mas tem outros dois problemas que eu vou trazer, que também fazem com que a gente fique ali preso dentro do relacionamento, mas que podem ter alguns danos maiores para a nossa individualidade. E um deles é perda da identidade própria e o outro é a negação dos problemas dentro do relacionamento. Vamos começar por essa perda de identidade própria, certo? É muito importante que a gente entenda que a dependência emocional quer dizer que eu estou muito misturado com o outro. Eu entendo o outro como uma parte de mim, por isso que eu quero tanto que ele permaneça, porque é ele que está fazendo o papel de regular as minhas emoções, mais ou menos assim. Então, quando eu perco a minha identidade, significa que eu fui me moldando para ser o que a outra pessoa desejava. Então, eu começo a negar algumas questões da minha essência, da minha individualidade, para ser o que aquela pessoa necessita, como uma forma de garantir que ela não vai me abandonar. E por que isso é tão danoso para a individualidade? Porque a gente vai estar entrando em conflitos, muitas vezes conflitos pessoais em relação ao que eu quero, ao que eu acho bom, ao que eu acho interessante para minha vida. E um outro ponto é negando as minhas próprias necessidades em favor da necessidade do meu parceiro ou da minha parceira. Nesse ponto aqui eu vou estar colocando várias situações onde eu talvez não gostaria ou talvez eu já esteja exausta, mas que eu continuo me colocando dentro da situação para que eu consiga fazer com que meu parceiro fique na relação. Ou seja, é uma forma de eu conseguir controlar, ou na verdade, é uma forma de eu tentar controlar esse aspecto, que é o querer do outro, o gostar do outro, que é uma coisa que a gente não pode controlar. Esse aqui é uma coisa que a gente já tem que concordar logo de princípio. Não tem como eu controlar o desejo e o gostar do outro. Isso é algo que é dado de livre vontade. Quanto mais eu tento
manipular isso, mais eu vou perdendo a minha própria identidade. Já esse ponto aqui da negação dos problemas do relacionamento, isso tem a ver com todos os pontos anteriores que eu citei, mas também apresenta um problema a mais, que a pessoa que já tá tão envolvida ali em tentar fazer com que esse relacionamento aqui dê certo, ao ponto de ter perdido já a identidade própria, de ter um medo absurdo, né, do abandono ou da rejeição, tem uma dependência ali da validação daquela outra pessoa, que faz com que ela não consiga enxergar os comportamentos que estão nocivos dentro do relacionamento, seja falta de respeito, seja comportamentos que acabam ferindo a autoestima, o respeito que os parceiros tenham, né, um pelo outro. O ponto pior é porque acaba fazendo com que essa pessoa não consiga olhar para o que seria uma solução, porque ela está negando totalmente todos os pontos que aquele relacionamento está passando por uma crise ou por problemas. Então, o que seria interessante aqui nesse caso? Seria justamente entender que se está existindo desconforto, se está existindo uma quebra de acordo, ou se você em algum momento se sentiu desrespeitada, é muito importante, né? Desrespeitado ou desrespeitada, é muito importante que você olhe para isso e tente refletir sobre como é que tá essa dinâmica? Tá acontecendo sempre? O que tá acontecendo aqui dentro? Teve um desconforto? Vamos buscar ali uma ajuda profissional para ajudar a compreender melhor o que tá acontecendo, porque às vezes a gente já tá tão dentro do ciclo daquele relacionamento que acaba meio que colocando para debaixo do tapete, né, os problemas, só para tentar manter o que a gente já tem, sem conseguir avaliar que sim, daria para resolver aquela situação. Essas são as armadilhas que uma dependência emocional pode acabar fazendo com que a gente permaneça dentro de problemas, dentro do relacionamento, que poderiam ser solucionados ou talvez até dentro daquela relação que deveria ter terminado. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a compreender melhor sobre esses aspectos dos relacionamentos, né? Espero que tenha sido um conteúdo útil. E se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa saber disso ou envia para os teus amigos, né, para ajudar aqui no desenvolvimento do canal, a gente trazer cada vez mais conteúdos interessantes. E estou ansiosa para saber qual é a opinião de vocês sobre esse tema. Então deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, desses assuntos. Deixa perguntas também. Isso te interessa, esse assunto? Deixa aqui tua dúvida, tua pergunta, que a gente pode transformar em um novo vídeo. Então até mais, até o próximo Expresso Psicologia.